e olha, não há como não tratar do tema praticamente de maneira diária. Fator Rússia invadir a Ucrânia trouxe severas mudanças no mercado financeiro, para a economia mundial, para o estabelecimento geopolítico do mundo e, claro, que tudo isso respinga sobre as negociações com as commodities agrícolas. Nós temos impactos importantes nas cotações, nos negócios com café, com algodão, com açúcar, já são muito afetados, com cacau também, trigo, nem se fala, milho e também todo o complexo soja. Para falar a respeito de como que esse cenário tem afetado os negócios em Chicago, em especial com a soja, eu vou conversar agora com Aaron Edwards, que fala conosco pela internet e conversa um pouco a respeito do que nós temos hoje no cenário voltado para o mercado. Aaron, para você que está nos Estados Unidos, principalmente, aqui no Brasil nós estamos com fortes preocupações, seja por conta da negociação, dos preços que estão sendo firmados agora para a venda de produtos, mas também para a aquisição de insumos, já que nós vamos plantar em setembro e não chegou nada ainda desses insumos. Como que você está vendo esse cenário aí partindo dos Estados Unidos? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Quanto aos insumos, primeiramente é um mercado, todos os mercados, nós estamos em um ambiente de extrema incerteza e instabilidade. Esse é o comportamento de volatilidade nos mercados e esse é o cenário total, tanto do fertilizante quanto do milho, da soja, que nem você falou, o trigo, está nessa situação. Então esse é o quadro, essa conjuntura. Essa preocupação de chegada dos fertilizantes para o Brasil, para os Estados Unidos, todo mundo que depende de fertilizantes vindo daquela região do mundo, Ucrânia e Rússia, é uma preocupação legítima. Isso não deve ser menosprezado ou descartado como dificuldades desse processo. São quase certos, o tamanho dessa dificuldade é uma incógnita. Quanto ao mercado de grãos, instabilidade segue, volatilidade é quase certeza, mas a palavra de alerta que eu falaria para o produtor, da porteira para dentro, você sabe o que a lavoura precisa, sabe o que a tua fazenda precisa, faz um plano coerente, não seja levado pela emoção do momento, tem que saber o que está acontecendo no mundo, tem que ficar atualizado, faz um plano de gestão e vai seguindo. Não precisa de desespero nessa hora, tem que tomar as decisões coerentes, passo a passo, que fazem sentido, e assim que navega essa volatilidade. Aaron, falando especificamente agora a respeito de soja, as negociações em Chicago, nós tivemos, está muito amplo, né? Acaba tendo ali uma banda, uma volatilidade muito forte em relação aos negócios com soja também. Eu lembro que na quinta-feira, nós estamos completando inclusive 7 dias, nesta quarta-feira, de invasão russa. Na quinta-feira nós tivemos o primeiro impacto lá com uma alta forte. Naquele dia mesmo, fechamos em queda com a soja em Chicago. Na sexta-feira, despencava a soja. Segunda e terça, últimos agora nessa semana, nós tivemos alta, elevações para a soja. E hoje nós tínhamos, já em algum momento, soja caindo. Em relação a essa volatilidade, como que ela impacta o produtor rural, o sojicultor norte-americano, principalmente, e brasileiro? Em relação ao produtor norte-americano, nós estamos seguindo estratégias que é o mesmo conselho que eu dou para o produtor brasileiro. Tenha um plano, tá? Tenha um plano de quanto que você está disposto a vender nesse ambiente. Guerra favorece commodities agrícolas. Então tem um plano, tem que vender. A única forma de aproveitar um bom mercado é vendendo. Agora, não nada no desespero. No Brasil não se vai ter soja nova até a próxima safra. Uma safra curta com pouca soja, a tendência do prêmio é ser favorável até a chegada da próxima safra, um pouco antes, ou até certeza da próxima safra. Chicago tem muitas incógnitas, além da guerra, ainda tem que plantar nos Estados Unidos, estão colhendo soja ainda no Brasil, tem muitas incertezas e tem muitos capítulos pela frente. No curto prazo, os capítulos todos parecem favorecer o preço da soja. Nesse mercado em tendência altista, que segue em tendência de altista,
com todo o quadro de incerteza, nós vamos ter esses grandes dias de baixa. Isso vai acontecer, é natural. É muito normal em mercado altista com volatilidade você ter essas correções, às vezes até violentas, para o lado de baixo. Paciência, não tem que ter desespero. Faz um plano, segue o plano, aproveita as boas oportunidades de venda, não vende tudo de uma vez. E é exatamente assim que eu estou administrando com os meus clientes produtores daqui também. Aaron, os órgãos oficiais, tanto a Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento Brasileira, vai atualizar números para a soja, já tinha atualizado no mês passado para 125 milhões de toneladas. O Departamento de Agricultura norte-americano já fez correções para baixo, deve fazer uma nova agora, pelo menos é a expectativa. E as empresas privadas aqui no Brasil, elas já mostram aqui uma colheita brasileira já na casa de 120, 121 milhões de toneladas de soja. Mostra toda a perda, né, que nós temos na América do Sul. Brasil, onde tem o maior volume de perdas, Paraguai, onde tem a maior porcentagem de perdas. Pensando nesse aspecto, que nós temos estoques aí projetados muito menores por conta dessa produção, soja, e você falou muito bem, né, falou a respeito dos prêmios que devem ser pagos, soja nesse momento, e principalmente para os próximos meses, se considerar apenas os fundamentos, mantém uma tendência de elevação? Sim, eu costumo. Tudo é risco calculado. Mas nos próximos meses, digamos 4 a 6 meses, sou da opinião que Chicago mantém tendência de alta, o prêmio mantém tendência de fortalecimento e o câmbio também tem potencial para favorecer o produtor, né? O real desvalorizar mais. Então, nos próximos 4 a 6 meses, o cenário é favorável para preço. Não quer dizer que não deveria vender, mas vende aos poucos, vai espaçando as vendas e cautela. Depois, no segundo semestre, dependendo da safra norte-americana, se tiver uma quebra de safra por aqui, nós podemos, inclusive, desafiar recordes passados. Mas se tiver uma safra por aqui, se tranquilizar a geopolítica, é muito possível que Chicago já comece a recuar e aí tem um descolamento, em que o prêmio, a soja brasileira é forte, mas Chicago pesa contra. Então, por isso que tudo é risco calculado, mas vê quanta soja que você pode esperar até entre safra para vender, vê quanta soja que você precisa vender no curto prazo para fazer caixa, aproveita os dias de alta. Eu acho que a pior coisa para fazer nesse ambiente é ficar desesperado com o cenário mundial. Faz um plano de gestão para a fazenda, toma cuidado na compra dos insumos, toma cuidado na venda de grãos, faz decisões que, se forem erradas, são pequenas o suficiente para você administrar sem arriscar tudo e bola para frente. Eu acho que o produtor precisa produzir nesse ambiente, o mundo precisa de alimento, tem escassez e tem que tomar cuidado nas decisões e seguir com confiança. Aaron, quero perguntar para você também sobre o mercado de milho. Aqui no Brasil, nós temos, e você conhece muito bem o país, vai se colhendo a soja e a máquina vem atrás semeando milho, né? Nós colhemos uma e plantamos a outra. Naturalmente ou tradicionalmente, à medida em que as áreas que vão sendo ocupadas com milho, nós temos uma redução nos valores. E estava acontecendo isso mesmo, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro brasileiro. A gente até dizia que aquele momento melhor de negociação do milho tinha passado. Veio a questão do conflito, claro que mexe com tudo, e nós temos visto agora um milho com preços mais sólidos, inclusive em elevação. Isso ocorre também no cenário internacional. O que você apontaria em relação às negociações com milho? Tanto aí fora, nos Estados Unidos, né, que nós estamos vendo o milho em Chicago disparar, e aqui no Brasil, que deu uma tendência diferente do que vinha ocorrendo antes por conta da semeadura. A questão do milho, que também é a questão do trigo, eu entendo que a pergunta foi para o milho, mas a história é similar. Rússia e Ucrânia, ambos são grandes produtores de milho e trigo e outros grãos menores, e eles estão em guerra. Como é que você vai plantar lavoura se o país está em guerra? E essa que é a pergunta a nível internacional que o mundo está fazendo. Como é que fica essa oferta de grãos a nível mundial
se a Rússia e a Ucrânia não produzirem nada ou produzirem pouco. Aí vai precisar de todo o milho do Brasil, vai precisar de todo o milho dos Estados Unidos, é uma situação bastante grave. O outro lado dessa moeda é o plantio ainda não está atrasado nem na Rússia nem na Ucrânia, e os inventários de milho a nível mundial, eles estão apertados, mas não naquele nível de desespero. Nós já estamos em preços extremamente elevados. Então, tranquilizando a geopolítica, eu creio que vai tranquilizar o mercado de Chicago e vai tranquilizar também o mercado de milho doméstico no Brasil. Obviamente tem que produzir esse milho safrinha, mas é a questão de geopolítica. Se tirar esses grãos da Ucrânia e da Rússia da oferta e demanda mundial, haja fôlego, que vai precisar dos grãos de todo mundo. Então essa é uma situação que eu tomaria muito cuidado, inclusive com os produtores daqui, quanto no Brasil. Quem tem milho disponível, nós estamos sendo vendedores bem pacientes, aproveitando os bons preços, mas bem aos poucos. E eu diria a mesma coisa para o produtor brasileiro. Em algum momento, se começar a estabilizar esse cenário mundial, e eu nem diria, não é nem necessário que tenha, para o mercado de grãos, que tenha o fim, digamos, da questão política, mas vão ou não vão plantar. Isso é para a Rússia e para a Ucrânia, e vão ou não vão exportar. Eu prestaria muita atenção nessa notícia em relação a trigo e milho.